Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Parashat Vayeshev. Estamos no livro de Bereshit, no capítulo Lamed Zayin, no capítulo 37, versículo Gimel, versículo 3. Hashem fala pra gente que Yaakov Avinu tinha, nesse momento, todos os seus filhos das suas 4 esposas. Ele tinha 12 tribos de Am Israel. E, nesse momento, Yaakov Avinu fala para o seu filho Yosef. Versículo 1 fala pra gente o seguinte: E se assentou Yaakov na terra que morava o seu pai, na terra de Canaã. Essas são as descendências de Yaakov. Ou seja, agora nós vamos falar quais são os filhos de Yaakov. Quais são os filhos de Yaakov Avinu? Fala a Torá. Yosef tinha 17 anos e ele pastoreava junto com os seus irmãos o rebanho. E ele era um jovem, ou seja, ele fazia atos de pessoas jovens. Ele se comportava como um jovem ao invés de se comportar como uma pessoa mais adulta do que a sua idade. Sim, ele se comportava como uma pessoa que tem uma idade não avançada, ou seja, como um adolescente. E ele estava junto com os filhos de Bilhá e os filhos de Zilpá, que são as duas escravas que são esposas de Yaakov, e Yosef trazia as suas más palavras para o seu pai. Ou seja, Yaakov e Yosef, que nem eu falei nos grupos do Tanar para a vida, Yaakov, ele acabava escutando de Yosef palavras que elas eram palavras que poderiam ser explicadas tanto de uma maneira pejorativa quanto de uma maneira positiva. Mas a entonação de Yosef, quando ele falava aquelas palavras, na verdade, era uma entonação pejorativa. Era uma entonação que fazia com que o seu pai entendesse que estava acontecendo aqui alguma coisa ruim. Os atos dos seus outros filhos eram ruins. E a continuação, versículo 3, a Torá fala pra gente que Israel, ou seja, Yaakov, que também é chamado de Israel, ele amava Yosef mais do que os outros irmãos e por isso ele fez uma roupa especial para Yosef. E o versículo 4 fala pra gente que os irmãos perceberam que Yosef ele era mais amado do que os outros irmãos e acabaram tendo inveja de Yosef, acabaram odiando Yosef e eles não conseguiam falar com Yosef de uma maneira tranquila, eles não conseguiam falar com Yosef em paz, que nem fala a Torá. E muitas coisas nós aprendemos desses versículos, prestem atenção. O primeiro versículo fala pra gente, versículo 2, essas são as descendências de Yaakov. Yosef tinha 17 anos, ou seja, por que a Torá, quando ela vem falar pra gente as descendências de Yaakov, na verdade ela fala Yosef? Por que Hashem, quando ele escreve a Torá, ele não fala quais são todos os filhos de Yaakov? Porque ele fala essas são as descendências de Yaakov. Yosef tinha 17 anos. Yosef não era a única descendência de Yaakov. Por que então está escrito que Yosef tinha 17 anos? Na verdade, deveria estar escrito todos os filhos de Yaakov. Então, na verdade, o Midrash explica de uma maneira mais profunda esses versículos. Primeira explicação é que, na verdade, não viemos aqui falar quais são as descendências de Yaakov, e sim viemos falar tudo o que aconteceu com Yaakov, qual foi a vida de Yaakov, como os acontecimentos da sua vida começaram. Porque nós sabemos que no final das contas ele desce para o Egito quando Yosef ele vira o vice-faraó. Yosef vira uma das pessoas mais poderosas do planeta Terra. E ele desce para o Egito e Yaakov vindo junto com toda a sua família, ele vai morar lá. E esse é o começo da escravidão do povo de Am Israel. Então, na verdade, a Torá vai explicar para a gente quais são os motivos de tudo isso que aconteceu, que no final das contas vai levar a Yaakov para o Egito. E a Torá fala pra gente que o começo foi porque ele demonstrou que amava mais Yosef do que os outros filhos. E daqui nós aprendemos
uma base muito grande quando se trata de educação. Não podemos mostrar e não podemos dar a entender, seja que de uma maneira explícita ou seja de uma maneira indicativa, que nós amamos um dos nossos filhos mais do que os outros, que nós amamos um de nossos alunos mais do que os outros. Porque se você acaba mostrando que um dos seus alunos é especial, se você demonstra que um dos seus filhos é especial, automaticamente os outros filhos vão passar a odiar ele. E eles vão ficar com inveja. E eles vão falar, o meu pai, ele me ama menos por causa dele. Ou seja, a mente do ser humano não vai falar, tudo bem, eu sou amado dessa maneira, seja ele exista, seja ele não exista. Senão a mente da pessoa funciona de uma maneira que ele sempre coloca a culpa dos problemas dele no outro. Então, os irmãos que se sentem menos amados, eles vão falar, se esse meu irmão não existisse, então eu seria mais amado do que eu sou. Então, logo acaba criando um ódio, logo acaba criando aqui um desconforto toda vez que esse outro irmão está nas redondezas, e isso acaba trazendo Chas v'Shalom, pode levar a muito sofrimento, que nem nós vemos que no final das contas os irmãos decidem assassinar Yosef, e somente no final Reuven ele salva e ele fala, por que nós vamos matar, sim, o nosso irmão, vamos jogar ele no poço, e aí a gente vai poder falar para o nosso pai que aconteceu alguma coisa, mas não vamos matá-lo. Mas na verdade a intenção deles desde o começo era matar o seu irmão. E tudo isso começa por causa de um ato do seu pai, que ele mudou os filhos entre eles, ou seja, ele deu a entender que um dos filhos era mais amado do que o outro filho. Isso é muito grave, que nem nós vemos. E os nossos sábios nos ensinam no Talmud que a pessoa não pode mudar e dar mais atenção para um filho do que para os outros filhos. Porém, eu não digo que a pessoa deve tratar os dois da mesma maneira, que nem vocês que assistiram todas as aulas de Mazalot, anotaram todas as aulas de Mazalot, e vocês sabem que cada filho merece um tratamento, e mais do que merece, cada filho precisa de um tratamento especial. Existe aquele filho que ele precisa que você fale para ele o que fazer, e ele precisa que você direcione ele, enquanto tem aquele filho que ele precisa que você não fale para ele o que fazer, e você precisa dar a liberdade dele. Por isso é necessário ser muito esperto e astuto para saber como fazer, para ao mesmo tempo direcionar nossos filhos e também não fazer isso de uma maneira que ele se sinta menos ou mais amado do que os outros irmãos. Então aqui a sabedoria é, mesmo que eu vou dar um tratamento especial para cada um dos filhos, de acordo com o seu mazal, de acordo com as suas características, eu também vou fazer isso de uma maneira que ele não se sinta mal, de uma maneira que os outros irmãos também não se sintam mal. E é óbvio que para isso a pessoa precisa estudar. A pessoa precisa estudar não somente o seu filho, sabendo o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele precisa, o que ele não precisa, que tipo de ações ajudam o meu filho a crescer, que tipo de ações ajudam o meu filho a cair, que tipo de ações atrapalham o crescimento espiritual, o crescimento emocional do meu filho. E assim, dessa maneira, a pessoa pode dar um tratamento específico para cada um dos seus filhos. Tudo isso nós aprendemos, entre aspas, do erro, se assim nós podemos falar. É óbvio que tudo isso foi providência divina para acontecer, tudo o que deveria acontecer, mas aqui nós vemos um pouquinho do erro de Yaakov Avinu, que ele acabou dando mais importância para um dos filhos, e no final o que aconteceu foi que os irmãos desejam matar ele, acabam vendendo ele para o Egito, e todo o povo de Israel no final das contas vai morar no Egito. Nós vemos em outro lugar, nós vemos quando o falecimento de Yaakov Avinu, Yaakov Avinu novamente faz esse mesmo, entre aspas, erro. E vem a pergunta,
como é possível que Yaakov Avinu, na hora que ele vai falecer, ele chama Yosef e ele dá para os filhos de Yosef 2 partes na herança da terra de Israel, mais do que os outros irmãos. Cada irmão recebeu somente uma parte na herança da terra de Israel. Porém, Yaakov Avinu dá para Yosef e para os seus filhos 2 partes na terra de Israel. Então perguntam todos os estudiosos como é possível que Yaakov Avinu errou o mesmo erro 2 vezes. Tudo o que aconteceu, todos os sofrimentos que aconteceram foram somente por ele ter demonstrado amor por Yosef, mais do que os outros irmãos. Então, como é possível que na hora do seu falecimento ele novamente demonstra amor por Yosef, mais do que os outros irmãos? Isso é uma pergunta muito grande. Porém, quando a gente reflete um pouco mais, nós vemos que, na verdade, no momento do falecimento, ou seja, quando a pessoa vai escrever um testamento e está próximo da morte dele, não há problema de mudar os filhos e dar mais para um e tirar do outro. Por quê? Porque aqui nós explicamos toda a ideia e todo o problema de eu demonstrar que eu amo mais o meu filho é porque os outros filhos eles vão querer ter o amor do pai, eles vão querer ter o amor da mãe, e isso vai levar um ódio àquele filho que está, entre aspas, tirando a minha mãe de mim, tirando o amor do meu pai de mim. Porém, perto do falecimento e depois do falecimento não existe mais aqui, não existe capacidade de que eu possa trazer o amor da minha mãe, o amor do meu pai, porque quando as pessoas já não estão nesse mundo, então o amor é aquele que ficou durante a vida. Por isso, no momento do falecimento não há problema. Então, o que Yaakov Avinu fez não teria problema na hora do falecimento, e foi por esse motivo que Yaakov Avinu deu 2 partes na terra de Israel para Yosef, e os outros irmãos não teriam aqui mais ciúmes, uma vez que já foi decretado e não tem mais como puxar e receber mais amor do pai. Até aqui nós falamos sobre como aprendemos de Yaakov Avinu o que não fazer com os nossos filhos para não criar ódio entre eles. Outro ponto nós vimos. Yaakov Avinu, ele vê que Yaakov Avinu, ele vê, que Yosef está trazendo Lashon Hara. Ele está trazendo blasfêmia. Ele está falando palavras que têm um duplo sentido. Palavras que podem ser explicadas de uma maneira pejorativa e palavras que podem ser explicadas de uma maneira positiva. E que nem nós explicamos nos nossos grupos, existem diversas maneiras da pessoa fazer blasfêmia, da pessoa falar Lashon Hara. A pessoa pode falar uma Lashon Hara direta, que é aquela pessoa que fala mal. Ele fala, não, mas esse é assim, e ele é assim, ele tem esse problema, e esse problema, se afasta dele, ele é uma pessoa ruim. Tudo isso quando a pessoa não está fazendo isso para cuidar daquele que está escutando, do ouvinte, senão ele está fazendo isso para danificar o que está sendo falado dele. Então ele fala mal, e ele fala mal. Outra maneira de falar Lashon Hara é quando eu não falo mal, mas eu falo em um tom de voz pejorativo. Então eu falo em um tom de voz que eu vou estar desprezando, que eu vou estar falando algum problema, algum defeito daquela pessoa. Por exemplo, a Gemara dá um exemplo, e a Gemara fala o seguinte: se as pessoas perguntam na rua, escuta, aonde eu posso achar aqui uma caixa de fósforos? Alguém te pergunta no seu prédio, bate na sua casa e fala, escuta, eu preciso de uma caixa de fósforos, aonde eu posso encontrar? E aí você fala assim, olha, é no meu vizinho da frente, porque toda hora eles estão comendo. Ou seja, você está, na verdade, querendo fazer dando aquela agulhada de, eles comem o dia inteiro, eles são pessoas que desejam desejos materiais constantemente, eles são pessoas que o principal para eles é ficar comendo o dia inteiro. Podem ser que eles são ainda pessoas que não se cuidam, e assim por diante, diversos outros problemas que você pode estar colocando nessa sua frase, através do seu tom de voz que você fala. Ou seja, você não precisava ter falado essa frase, porque eles estão comendo o tempo inteiro, muito menos quando é usada uma tonalidade pejorativa. Então daqui nós aprendemos que a Lashon Hara não é somente o conteúdo
daquilo que eu falei. Senão a Lashon Hará também é o tom de voz que eu falei. E até mesmo quando eu não falo, se eu dou a entender através dos meus gestos, se eu dou a entender através da minha linguagem corporal, que, na verdade, aquela pessoa é ruim, que aquela pessoa tem um defeito, e eu não estou fazendo isso para ajudar o meu próximo, aqui também a pessoa faz a proibição de Lashon Hará. E foi esse ponto que Yaakov Avinu percebeu em Yosef. Yaakov Avinu percebeu que Yosef estava falando aquele Lashon Hará. E é por isso que quando Yaakov fala os sonhos, quando Yosef fala para Yaakov os sonhos, então Yaakov ele responde e ele fala, não fale dessa maneira, que nem a gente fala, Vaigar bo aviv, que o pai dele na verdade deu uma bronca em Yosef. E ele falou, por que você está falando que eu e a sua mãe, os seus irmãos, nós vamos nos prostrar para você? Por isso, nós vemos daqui 2 pontos muito importantes na educação que aprendemos de Yaakov Avinu. Primeiro ponto, não mudar os irmãos. Segundo ponto, a pessoa perceber se está acontecendo aqui um desprezo de um irmão para o outro irmão, de outro irmão para um irmão. Qual é o ponto que está causando esse desprezo? E assim a pessoa tentar reverter esse sentimento, reverter esse problema que acabou sendo causado entre os 2 irmãos. E dessa maneira ele pode fazer com que a casa dele seja um lugar de harmonia para os irmãos. Dessa maneira eles podem crescer com briut, ou seja, com saúde espiritual, saúde emocional. E Bezrat Hashem, que nós consigamos cumprir tudo o que a gente estudou.